Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com o Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar na primeira lei de Ohm. Vem comigo. Aqui, ó, primeira lei de Ohm, dentro do assunto leis de Ohms, que está dentro da eletricidade e dentro de um assunto conhecido como eletrodinâmica. Bom, nós já comentamos sobre resistor elétrico. Resistor elétrico é aquele dispositivo que pega a energia elétrica e transforma em energia térmica, calor. Mas isso que nós vamos falar aqui da primeira lei de Ohm pode ser para qualquer equipamento elétrico. Neste caso aqui, eu estou falando de resistor, mas pode ser para qualquer equipamento elétrico. Então aqui eu tenho, ó, um resistor de resistência R. Os terminais desse resistor estão ligados a uma diferença de potencial U. E nós sabemos que aqui vai passar uma corrente elétrica I. Olha, eu só não sei se o polo positivo da fonte que está gerando essa DDP está do lado esquerdo ou direito. Eu estou considerando que está do lado esquerdo, então o sentido convencional da corrente é esse. Se o potencial positivo estivesse do lado direito, o sentido da corrente elétrica seria da direita para a esquerda, beleza? Mas não, isso não tem problema, o sentido da corrente está aqui. Aqui nós temos uma resistência elétrica que está submetida a uma diferença de potencial. Um cientista conhecido como George Simon Ohm, ele verificou o seguinte experimentalmente, que a resistência de um resistor depende basicamente de três características: das dimensões do resistor, da temperatura que esse resistor está submetido e do material que ele foi feito. Se essas três características se mantiverem constante, ele verificou que a resistência elétrica desse resistor se mantém constante. Aí ele deu a esse resistor o nome de resistor ôhmico em sua homenagem. Então, nós vamos considerar que esse resistor aqui tem uma resistência constante. Então aqui, ó, a resistência desse resistor é constante. E ele chamou essa resistência constante de resistor ôhmico. Então, quando que o resistor é ôhmico? Quando a sua resistência se mantém constante. E por que a resistência é constante? Porque a temperatura do resistor não muda, o material não muda e as dimensões do resistor não mudam. Então isso é constante. Mas ele verificou o seguinte: se você altera a diferença de potencial, você altera também a corrente elétrica. Ou seja, se você aumenta a diferença de potencial, você aumenta a corrente elétrica que o atravessa na mesma proporção. Se você diminui a diferença de potencial, você diminui a corrente elétrica na mesma proporção. Então, ele verificou o seguinte, que a diferença de potencial nos terminais de um resistor é diretamente proporcional a I. Esse símbolo aqui, ó, é um zerinho com um C colado, é um símbolo de proporcionalidade. Significa que se aumentou uma grandeza, aumenta a outra. Se diminuiu uma grandeza, diminui a outra. Para você tirar esse símbolo de proporcionalidade, aqui, ó, você tem que acrescentar no lugar uma igualdade e uma constante. E nós já sabemos que, neste caso, a constante é a resistência elétrica desse resistor, vezes I. Então, U igual a R vezes I. Ele chamou a essa equação de primeira lei de Ohm, onde este U é a diferença de potencial que esse resistor está submetido, R é a resistência elétrica desse resistor, que é constante, e U e I é a corrente elétrica que está atravessando esse resistor. Então, todas essas letras aqui nós já conhecemos e todas as unidades. U no sistema internacional é dado em volts, R no sistema internacional é dado em ohms e I no sistema internacional é dado em amperes. Agora vejam que isso daqui, ó, é uma função do primeiro grau, já que esse R é constante. Se é uma função do primeiro grau, vamos aqui, ó,
o gráfico que representa esse resistor ôhmico é todo resistor que possui resistência constante, é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico desta função tem que ser uma reta. Aí nós vamos aqui, ó. Se o I for zero, R vezes zero vai dar U zero. Ou seja, essa função é do primeiro grau, o gráfico tem que ser uma reta e essa reta parte sempre da origem. Então, aqui está o gráfico do resistor ôhmico. Ou seja, é uma reta partindo do zero, à medida que o I cresce, o U também cresce na mesma proporção. Agora, verificando aqui, existe aqui, entre esta reta e o eixo horizontal, um ângulo. Este ângulo eu vou chamar de alfa, podia ser qualquer outra letra. Se nós tivermos uma tensão U, eu terei aqui um I na mesma proporção. E vejam que aqui, ó, eu formei uma figura geométrica conhecida como triângulo retângulo, onde este cateto aqui é U e este outro cateto aqui é I. Então, se você calcular a tangente deste ângulo, vai dar tangente desse ângulo, cateto oposto, que é U, dividido por cateto adjacente, que é I. Olha aqui, U sobre I, se você isolar o R aqui, vai ficar U sobre I, passando por lá dividindo, vai dar resistência elétrica. Então, toda vez que você calcular a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, vai dar resistência elétrica desse resistor. Detalhe importante, a unidade de tangente não é a mesma unidade de resistência elétrica, por isso você põe aqui, ó, numericamente igual, porque você só vai usar o número que deu nesta tangente para representar a resistência elétrica. Beleza? Agora vamos aqui, ó. E se o resistor não for ôhmico, ou seja, se a resistência dele não se mantiver constante, aí não pode ser mais uma reta. Uma reta é só quando R é constante. Se ele não for constante, não pode ser uma reta. Aí é uma curva. E a curva pode ser partindo do zero assim, ou pode ser com cavidade para baixo, tanto faz. Isso significa que em cada ponto desta curva, a resistência tem um valor. Diferentemente daqui, ó, que em cada ponto desta reta, a resistência é sempre a mesma, aqui embaixo, ó, em cada ponto desta reta, a resistência vai mudar. E como eu determino a resistência neste caso aqui? Eu vou separar dois pontos aqui. Vai ser esse aqui, ó. Opa. Aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse ponto aqui de ponto 2. Então, são dois pontos dessa curva. Então, cada ponto vai ter uma resistência elétrica diferente. E como você calcula? Você vai fazer o procedimento que nós fizemos em cima, ó. Partindo do zero, eu vou traçar uma reta no primeiro ponto, aqui, ó, daqui a aqui. Olha, vejam que essa reta está tocando o zero e este ponto 1, ou seja, está cortando essa curva em dois pontos. Então, essa reta é chamada de secante. E aqui eu tenho outra reta, do zero passando no ponto 2, ou seja, eu tenho outra secante. Para você determinar a resistência deste ponto 1 e a resistência desse ponto 2, você tem aqui este ângulo que a reta que corta 1 está formando com a horizontal, que eu vou chamar de alfa 1, e este ângulo que a reta 2, ou a secante 2, está formando com o eixo horizontal, que eu vou chamar de alfa 2. Quando você calcula a tangente desses dois ângulos, você encontra a resistência elétrica. Então, para eu saber qual é a resistência do ponto 1, eu vou calcular a tangente de alfa 1. Eu encontro numericamente a resistência R1, porque vai ser aqui, ó, U1 sobre I1. Então,
U1 sobre R1, eu vou até pôr aqui, vou pôr aqui. Aqui vai ficar U1 sobre R1, ou sobre I1, aqui apagando aqui, sobre I1. Então, a tangente deste α1 vai ser numericamente igual a R1. E para você determinar a resistência do ponto 2, calcula a tangente de α2, porque aqui você vai ter um novo U2 e o I1, I2. Então, a tangente de α2 vai ser numericamente igual a U2 sobre I2, e nós sabemos que U2 dividido por I2 vai ser a resistência 2. Então, está aqui. Como você calcula a resistência elétrica de cada ponto desta curva quando o resistor não é ôhmico? E esses dois valores vão dar valores diferentes. Já que não, se eu tiver qualquer ponto desta reta, a resistência elétrica vai ser sempre o mesmo valor. Beleza? Então está aí a primeira lei de Ohm, gráfico que representa essa primeira lei de Ohm. Detalhe importante aqui, eu vou aproveitar. Sempre que o resistor não for ôhmico, ele normalmente é chamado de reostato, ou seja, resistor que possui resistência variável. Bom, então está aí. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo aqui para fixar aquilo que nós falamos. O gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico. Não podemos esquecer, resistor ôhmico é aquele resistor que possui resistência constante. Então o gráfico da DDP em função da corrente elétrica é uma reta a partir do zero. Então eu estou vendo aqui que quando a corrente elétrica é 5 amperes, a DDP é 22,5 volts. Quando a corrente elétrica é 8 amperes, a DDP é 36 volts. Mas como é um resistor ôhmico, em qualquer ponto desta reta, a resistência vai se manter constante. Então, este ponto aqui tem a mesma resistência elétrica que este outro. Então, você pode, para calcular a resistência elétrica desse resistor, usar qualquer um dos dois pontos. Eu vou usar esse segundo ponto, 36 e 8 amperes. Se você, tem duas maneiras de você calcular. Se é um resistor ôhmico, você pode aplicar a primeira lei de Ohm, ou você pode trabalhar também com a tangente desse ângulo aqui, tangente desse ângulo alfa. A tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tanto para o triângulo grandão ou para o pequeno. Vai ter que dar o mesmo valor. Mas eu vou usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que a DDP é igual a R vezes I. Não podemos esquecer que esse R é constante. Então, se a DDP é 36 volts, R vezes I, que vale 8. Então, R vai ser igual. É só passar o 8 para cá e dividir, então vai ficar 36 dividido por 8. A resistência elétrica desse resistor vale 4,5 ohms. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é ohms, em homenagem a George Simon Ohm. Então está aqui. Se você usar 22,5 volts e 5 amperes, vai continuar sendo 4,5 ohms. Agora o item B. Determine a DDP. Aqui eu vou escrever aqui em cima, hein? DDP, ele quer descobrir quanto vale o U, a diferença de potencial. Então, determine a DDP quando este resistor é percorrido por uma corrente de intensidade 1,6 amperes. Então, o I é 1,6 amperes. Nós já determinamos a resistência elétrica, que ela é constante. Então, a resistência elétrica desse resistor é 4,5 ohms. Então, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm para calcular a DDP. Então, aqui vai ficar, U igual a R vezes I. Então, U vai ser 4,5 multiplicado pela corrente, que é 1,6 amperes. Aí você vai ter aqui a DDP, quando esse resistor é percorrido por uma corrente
de 1,6 amperes é 7,2 volts, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Então está aí o exercício número 1 resolvido, que possui resistência elétrica constante ou resistor ôhmico. Agora vamos ao 2 aqui, ó. Esse 2 diz o seguinte: um condutor X tem como curva característica que é mostrado no gráfico. Então está aqui U em volts, I em miliamperes. Olha, esta letrinha milha aqui, ó, é 10 elevado a menos 3. É um número, é um prefixo que vale 10 elevado a menos 3, ou 0,001. Então está aí. Ele quer saber, calcule a resistência elétrica aparente. Resistência elétrica aparente. Por que aparente? Porque em cada ponto dessa curva você tem uma resistência elétrica diferente. Aí ele chama de resistência elétrica aparente. Quando é percorrido pela corrente de 10 mA, então ele quer saber qual é a resistência neste ponto 1 e qual é a resistência no ponto 3, 10 mA e 50 mA. Ó. Miliamperes. Então, você pode traçar uma secante aqui, calcular a tangente, que vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser U sobre I, ou usar a primeira lei de Ohm para cada ponto. Porque em cada ponto dessa curva a resistência elétrica vai ser diferente. Então eu vou usar aqui, ó. Vou calcular a resistência elétrica 1. Então vai ficar U1, ó, U1 é igual a R1 multiplicado por I1. Então, o 1 é 20 volts, o I1 é 10 miliamperes. Então, aqui vai ficar 20 volts igual a 10 miliamperes, que é 10, não, aqui é no I, eu botei no R. Vou mudar aqui. Então, aqui vai ser 20 igual a R1 vezes I1, que é 10 miliamperes. Então, é 10 vezes 10 a menos 3. Passa 10 vezes 10 menos 3 para cá dividindo, então vai ficar R1 igual a 20 dividido por 10 vezes 10 a menos 3. Cancela este zero com esse zero, então R1 vai ficar 2 vezes 10 elevado ao cubo ohms, ou seja, 2.000 ohms. Aqui é negativo, passa para cima positivo. Você também pode dar como resposta 2 kilo-ohm. Esse K vale 1.000. Então, as duas respostas são aceitáveis aqui. Beleza. Então, quando a corrente elétrica que passa pelo resistor não ôhmico vale 10 mA, a resistência elétrica dele é 2.000 ohms. Agora, vamos determinar a resistência elétrica quando a corrente for 50 mA. Aplicando a primeira lei de Ohm de novo, U3 é igual a R3 e 3. Então, U3 é 40 volts, R3 ele quer saber, e o I3 é 50 mA, que é 50 vezes 10 a menos 3. Então, R3 vai ser igual a 40 dividido por 50 vezes 10 a menos 3. Cancela este zero com este zero. 4 dividido por 5, 0,8. Vezes 10 elevado ao cubo. Aqui você pode dar como resposta R3, 0,8 kΩ. Aqui você pode dar como resposta também, pode converter isso aqui para notação científica, 8 vezes 10 a 2, ó, 8 vezes 10 elevado a 2 ohms. Ou 800 ohms, tanto faz, as respostas aqui são bem aceitas, todas elas. Então está aí o exemplo a fixar a primeira lei de Ohm. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora, se gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí. Valeu, galera!